Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô num ambiente um pouco diferente, né, que vocês nunca viram, esse é o meu quarto. E eu tô aqui na minha escrivaninha porque hoje eu vim falar de um assunto que eu falo muito indiretamente aqui, mostrando meu material, mas eu não falo como eu vim falar hoje. Então hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como tá sendo o meu ano de estudos pra medicina, que é o que eu quero fazer. E é isso, gente. Vem comigo. Primeiro, eu queria falar que eu não estudei durante... Agora é agosto. Eu não estudei muito esse tempo que passou. O que acontece? Eu tô no segundo ano do ensino médio. E eu não pegava pra estudar aqui em casa. Eu só estudava, fazia o que muitos estudantes fazem, que é estudar só na véspera da prova. Então foi o que eu fazia, era o que eu fazia. E eu não me importava tanto assim. Eu tenho depressão, então eu não tenho foco, eu tenho muita dificuldade de focar. Eu só não conseguia também estudar, porque eu não tinha força pra isso. E eu sofro de insônia, é o combo. Então eu dormia de tarde, porque de noite eu não conseguia dormir muito bem. E eu tava ajustando os remédios, então ficava meio complicado pra mim, enquanto eu não tinha um remédio que fazia o efeito dele, ficar calma, ficar tranquila pra estudar, né? Conseguir estudar e dormir bem à noite pra poder estudar no dia seguinte. Então até agosto, esse dia de agosto, que é dia 21 de agosto, eu não tava estudando direito. Não até dia 21 de agosto, que é um pouquinho antes, né? Enfim. Agora, tem o seguinte, eu consegui encontrar um remédio que tá me fazendo bem e que tá me deixando, sabe, eu encontrei a dosagem perfeita pra mim, por enquanto, e eu tô muito bem. E aí eu comecei a pensar, assim, que, tipo, eu não tava estudando antes porque eu não tava bem, mas eu queria estudar. Tipo, eu falava assim, cara, eu preciso estudar, mas eu não conseguia. E agora eu tô com mais ânimo, mais foco, e aí eu consigo estudar melhor. E aí eu vou contar pra vocês nesse vídeo o que eu tô fazendo, o que eu fiz antes de começar, de fato, a pegar no material e estudar. E o que eu tô fazendo de organização e essas coisas. Até nessa reta final faltam, o quê? Menos de 3 meses pro Enem? É isso. Não é o meu Enem de fato, que é o que eu vou fazer pra passar. O que eu vou fazer de 2027. Mas eu preciso ir fazendo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar as minhas dificuldades. Eu peguei as matérias que eu tinha na escola, eu sentei e eu olhei, cara, quais são as que eu tenho mais dificuldade. Olhei, porque eu fiz o Enem 2025 e eu peguei a minha TRI inteira, minhas notas. Eu vou falar aqui minhas notas e eu vou deixar aqui. Yara, deixa aqui, ó. Aqui onde tá minha mão. As notas. Eu tirei 598, eu tô olhando, tá? Eu tirei 598,4 em linguagens, 644 em humanas, 558,6 em naturezas, 639,6 em matemática e 840 na redação. Isso, pra medicina, é uma nota muito baixa. Bem baixinha mesmo. Então, e eu não fui muito bem. E aí eu analisei quais eram as que eu mais precisava melhorar. E eu reparei que é matemática, redação, tudo, né, gente? Vamos lá. Vamos melhorar em tudo. Falei, vamos melhorar em tudo. Só que eu tenho 4 meses pro Enem. Então, eu meio que não vou conseguir estudar todas as matérias e melhorar em todas as matérias. Então, eu foquei e eu falei assim, eu tenho muita dificuldade em natureza e matemática. Muita dificuldade em natureza e matemática. Tem dificuldade em outras coisas? Sim. Quer dizer, não. Mas a nota não foi tão boa. Não tem dificuldade, mas a nota não foi tão boa. Vocês percebem a diferença? É porque pra mim é fácil. Por ser fácil, eu acabo negligenciando. E aí eu não fui tão bem. Tem esse ponto. Então o que eu fiz? Eu decidi reduzir a quantidade de matéria que eu ia estudar. Eu separei as matérias que tinham muito mais conteúdo, que eram muito mais conteudistas e que eu tinha mais dificuldade dentro de cada área de conhecimento. Então, linguagens, eu peguei
linguagens, né, pra estudar. Peguei redação, peguei uma de humanas, peguei matemática, linguagem, humanas, redação e peguei uma de naturezas. Qual de naturezas eu escolhi? Escolhi biologia. Qual de humanas eu escolhi? Escolhi geografia. Porque história foi a que eu mais acertei no Enem. As questões de história foram as que eu mais acertei. E geografia foram menos, assim. Então, e geografia é bastante coisa pra estudar. Então, até o início do ano que vem, eu vou ficar estudando só essas matérias. Eu vou só falar pra vocês uma coisa que eu tinha feito antes. Eu tinha antes feito um ciclo de estudos. E eu coloquei num quadro que eu tenho no meu quarto. Olha o sol. Então, esse aqui era o meu ciclo de estudos, ó. Se não tiver dando pra ler, eu vou ler aqui agora. Eu coloquei que eu tinha que estudar 5 horas por dia em matemática, 5 horas por dia, não, por semana, desculpa. Por 5 horas em física, 4 em química, 4 em biologia, 3 em linguagens, 3 em geografia, 2 em história, 2 em sociologia, 2 em filosofia. Era um total semanal de 30 horas e um total diário de 4 horas e meia. Só que isso eu não tava conseguindo cumprir. Tanto porque mentalmente eu tava instável e porque não tava dando. Porque era uma realidade muito diferente da minha, sabe? Que eu, pra quem não tava estudando nada, simplesmente um dia acordar e estudar 4 horas e meia por uma semana inteira, por um mês inteiro, por um ano inteiro, eu acho que não ia dar. E não tava dando de fato. Daí eu fiz um cronograma de estudos. Eu peguei uma folha de papel e eu listei todos os horários e os meus afazeres diários. E coloquei nos horários certinhos. Só que também não deu certo. Por quê? Porque, tipo, meio-dia eu tava na escola, blá, 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 tá. De tarde, 2 da tarde, eu ia estudar matemática. De 2 às 3. De 3 às não sei o que, eu ia estudar aquilo. E aí acabava que ficava meio ruim. E aí, eu, inclusive, joguei fora. Eu não tenho mais a folha pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz uma outra forma. Eu decidi separar por blocos. Blocos da manhã, da tarde, da noite. Então, ficou assim. Segunda-feira, eu coloquei as coisas que eu tenho que estudar em casa. Que é biologia e geografia. E uma aula de redação. Na terça, matemática e linguagens. Na quarta, aula de redação, biologia e geografia. Na quinta, matemática e linguagens. Sexta-feira, que é meu dia mais tranquilo da semana, eu tenho que fazer uma redação, tenho que estudar biologia, matemática e linguagens. Eu ainda não fiz pro fim de semana, porque meus fins de semana são muito, muito, muito irregulares. Eu compito no taekwondo, então às vezes tem domingo que eu tô o dia inteiro fora, tem sábado que eu tenho treino de manhã, tem sábado que eu tenho aula de manhã na escola, tem sábado que eu vou ter coisa pra fazer e não vou poder estudar num horário específico. Então eu decidi só deixar, como eu tenho menos matéria, eu repito sexta-feira ou algum outro dia que eu esteja precisando mais no fim de semana. Eu coloquei o meu quadro de horários num lugar visível, né, que é num quadro que eu tenho aqui do meu lado, que é onde eu estudo, e fica muito, muito bom. Que pra mim funciona, porque eu tô perto ali e consigo ver o que eu preciso estudar no dia. Depois, eu baixei alguns aplicativos que iam me ajudar nesse momento de organização e tudo mais. Eu baixei o WPT, gente. WPT. Baixei o Notion, baixei o To-Do Mate, eu acho que é assim que pronuncia, e baixei o Scooby. O Scooby é pra eu ler mais, porque eu tava lendo muito pouco, gente. Eu gosto muito de ler, mas eu tava lendo muito pouco. Tipo, até agora, eu não li nenhum livro esse ano, gente. Que vergonha, né? Nem os livros pra vestibular eu li, pra vocês terem noção de tão mal que eu tava. O WPT é um aplicativo que ele bloqueia o seu celular de estudos e... De estudos não, né? Ele bloqueia os aplicativos que você não autorizou enquanto você estiver cronometrando o tempo de estudos. E aí você pode separar por matéria. E você pode até botar seus afazeres lá. Mas eu não fazia isso. Não faço isso.
Eu baixei o Notion, que acho que todo mundo conhece, eu não sei muito bem explicar. É tipo uma agenda, mas você pode usar de caderno, você pode fazer qualquer coisa no Notion. Eu baixei o To-Do-Mate. O To-Do-Mate, ele é tipo um negócio de checklist. Você tica tudo que você precisar fazer no dia. Então, à noite eu separo, ou eu acordo mais cedo, mas geralmente é à noite, eu separo tudo que eu preciso fazer no dia seguinte por matéria e coloco ali. Então, no dia seguinte eu já sei que eu preciso fazer, é só abrir esse aplicativo e ir marcando o que eu fiz e o que eu não fiz. Depois eu escolhi o método de estudos. Foi uma parte meio complicada, porque eu vi muita gente falando de vários métodos de estudo. E pra mim era uma coisa meio difícil de escolher, porque eu via vários. Aí você faz Pomodoro, aí você faz isso, você faz aquilo outro. E aí eu não conseguia, né? Não sabia, fiquei em dúvida e tudo mais. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi assistir as aulas fazendo anotações. E eu releio as anotações no final. E depois eu faço questão. É o básico, gente, básico que funciona. Porque é como eu falo, né? Você não precisa de um método mirabolante só de dedicação. Essa frase aqui eu postei no meu Twitter. E eu achei linda essa frase. Eu acho que alguém já deve ter dito isso. Mas enfim. Depois eu decidi fazer organizar as redações. Porque redação não é só fazer redação. Redação você tem que assistir a aula. Então eu comecei a colocar no cronograma quando que eu ia assistir as aulas de redação. Então aqui, no caso, são nas segundas e nas quartas. Eu vou assistir 2 aulas de redação por semana e fazer uma redação na sexta. E depois, na outra semana, eu vejo a correção da redação do curso que eu faço. Eu faço curso online, cursinho online. Então, eu tenho essa praticidade de ter a correção online, né? E tudo mais. Depois eu decidi fazer os simulados. Ver os simulados. E eu vou fazer simulado nessa reta final e não prova antiga, gente. Porque prova antiga eu vou deixar pra fazer ano que vem. Como simulado. Deu pra entender? Acho que sim. Não vou ter um dia específico, mas eu vou fazer toda semana. E é isso, gente. Justamente, de novo, porque eu vou fazer toda semana, mas sem dia específico, porque meus fins de semana são meio doidinhos. É isso, gente. Lembrando que isso tudo foi pra esse final de ano, pro início do ano que vem. Então, tá sendo assim. Agora, eu tô num recessinho, né? Porque ontem e hoje é sexta. Ontem foi quinta, obviamente. Só que quinta e sexta eu não tô tendo aula, porque foi conselho de classe, essa quinta e essa sexta, especificamente. E o que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando pra estudar muito mais do que dia de semana eu consigo. Porque dia de semana eu consigo só 4 horas, mais ou menos. E porque tem a locomoção pra chegar em casa e tudo mais, depois da escola, e demora um pouquinho. E eu tenho algumas atividades extracurriculares, então é um pouco difícil de organizar tudo isso. Então eu tô aproveitando esses dias aqui que eu tô sem nada pra fazer, só tô com as atividades extracurriculares, então eu tenho mais tempo. E tô estudando bem mais, eu tô estudando quase todas as matérias que eu peguei pra estudar nesse final do ano. Então eu tô estudando bastante, tipo, papo de 5. Isso, pra mim é bastante, tá, gente? Papo de 5, 6. Hoje, por exemplo, eu quero fazer 7, 8. Já estudei 4 horas e meia. Vamos lá, vamos ver. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês como eu tô estudando, minha trajetória até a tão sonhada Faculdade de Medicina. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Comenta algo que você queira ver aqui, ou sei lá. E é isso. Beijo, gente.